Dinheiro não leva desaforo para casa. Essa é uma frase popular que a gente conhece e eu acredito também nessa frase porque, afinal de contas, o dinheiro ela é uma energia. E eu tenho aqui algumas frases do Bert Hellinger que ele fala o seguinte: dinheiro, mãe e vida são energias equivalentes. Ó, presta atenção. Dinheiro, mãe e vida são energias equivalentes. Como tratamos a mãe, assim nos trata a vida e o dinheiro. Uma outra frase dele é: dinheiro também quer render algo depois. Por isso, dinheiro espera ser gasto em algo bom, que leva a vida adiante. Então se ganha mais dele, cada vez mais. Através de seu desempenho, o dinheiro entra num circuito de serviço, trabalho e ganho, tudo ao mesmo tempo. Então, dinheiro é uma energia, é uma forma de manifestar a energia que a gente está vibrando, a energia que a gente está lidando com a situação. Se a gente está num movimento de uma energia adulta, madura, né? Ou se a gente está ainda agindo de forma infantil, lembrando que dinheiro a gente trata com dinheiro quando a gente é adulto, né? A criança ela não tem essa responsabilidade de lidar com dinheiro, com bens, né? Então precisa ser adulto. Então talvez, né? É bom olhar também aí se você está agindo de forma madura com o dinheiro. E aí aqui eu peguei aqui na internet, até no site Banco do Vale, bancodovale.org.br. E aí tem algumas dicas aqui para você, né, aprender a lidar com o dinheiro de uma forma mais adulta, mais madura. Aqui fala assim, ó, faça trocas justas e bons negócios nos quais todos ganham, né? Aquela ideia de que todos podem ganhar, né? E não só um ganha ou outro perde. Não, a gente tem esse equilíbrio, né? Até aqui tá falando, né? Ter esse equilíbrio, né? De ser justo com o preço, né? Com os acordos que a gente faz. É bem importante isso. Pague as contas em dia, né? Com gosto, né? Dando gratidão. Quando você paga uma conta, você tem que sentir aquela emoção assim, nossa, que coisa boa, né? E não ficar, nossa senhora, nossa, só pago conta, ai, nossa, que ruim, né? E fica naquele julgamento, naquela crítica ali de ter que pagar. Sendo que, na verdade, a gente tem que agradecer por ter conquistado o dinheiro para pagar aquela conta. Afinal de contas, né, tudo que a gente gasta, tudo que a gente tem que pagar foi algo que foi benéfico para nós. Então, tem a gratidão também de retribuir, né, essa moeda de troca. Administre bem o dinheiro, faça uma boa gestão, né, interessante, né, a gente ser mais organizado com o dinheiro. Tenha controle das suas compras e dos seus gastos. Não compre por impulso, lembrando que toda impulsão é para esconder uma falta. Então, quando você está percebendo aí que você está comprando compulsivamente, dá uma paradinha, né? E alimente aí a sua criança interior, porque é ela aí que está gritando aí, querendo se satisfazer de alguma forma. E isso é interessante dar uma aprofundada nesse estudo da criança interior, né, do que está faltando para essa criança, para a gente agir com mais maturidade também. Fale sobre dinheiro nas conversas em família. Gente, ainda se encontra muito tabu para falar de dinheiro. Inclusive, eu tenho um pouco de dificuldade também, eu tive que trabalhar muito essa questão, porque dinheiro era meio que assim, nossa, né, não pode falar, era desejar o dinheiro, por exemplo, era algo que era algo ruim falar sobre dinheiro. Olha pra você ver, eu até dou uma travada ainda, né, porque eu não tive esse costume de falar sobre o financeiro. É importante falar, discutir isso em casa, discutir de forma, né, madura, né? Saber falar sobre dinheiro. Tem gente, por exemplo, que tem dificuldade de falar,
toda vez que compra alguma coisa, por exemplo, não gosta de falar quanto que pagou, porque sei lá, é, as pessoas vão achar que tá, sei lá, querendo aparecer. E não, gente, dinheiro é uma energia normal, comum, igual tem muita gente que ainda tem ainda questões de falar sobre sexualidade, sobre sexo, né? Que é uma energia também que a grande maioria faz, mas ainda a gente tem esse, eu não posso falar, não é um assunto para ser falado, não é um assunto para ser discutido. É claro, gente, tudo na vida, como todos os assuntos da vida, tem um momento de falar. Mas quando for preciso falar, não precisa ficar intimidado, ficar envergonhado, né? Então não tem necessidade de ficar colocando tabus, né? Colocando barreiras em certos tipos de assunto, que é assuntos que a gente precisa lidar. Assuntos difíceis de lidar: dinheiro, sexo, a morte. Tem gente que vai falar de morte, passa mal, que não gosta que fala. Agora, qual que é a única certeza que nós temos na vida? É que a morte vai chegar para todos. Mas é a dificuldade que nós temos de lidar com esse assunto, de falar sobre isso. Sabe? Parece que é algo errado falar, é como se tivesse... Falar sobre a morte não é desejar a morte, é discutir sobre esse assunto, falar, sabe? Falar o que eu sinto, o que eu penso, ir se preparando, porque a qualquer momento a gente ou vai perder alguém ou a gente, né, vai passar para um outro plano, e é natural isso, é o ciclo da vida, né? Então deixar esses tipos de assuntos que são pesados mais leves, mais tranquilos, né? Mais comuns de lidar, né? No dia a dia. Então, é isso, vamos trabalhar aí essas crenças que nós ainda temos, né? Com esses assuntos. E dinheiro, né, gente? Porque o dinheiro é bom, o dinheiro não é uma coisa ruim. A gente está falando, o dinheiro é uma troca, é uma energia que todos nós precisamos. A gente vive num mundo que ele é material, ele exige isso, né? A gente está aqui para aprender a lidar com essa situação que é materialista, né? Claro que a gente não pode focar só nisso, não pode achar que é só isso, porque nós somos um mix de várias coisas. Nós somos espirituais, nós somos emocionais, nós somos mentais, nós somos... É muita coisa, né? Mas a gente precisa conversar e deixar de virar esse tabu que a gente ainda acha que é o dinheiro, que é outros tipos de assuntos. Tá certo, gente? Então esse é um assunto aqui. E para encerrar aqui, eu esqueci da última dica, que é: tenha sempre uma reserva. Meu pai sempre fala pra mim assim: olha, quem guarda tem. E esse quem guarda tem a gente tem que estar sempre preparado, né, para um imprevisto, para uma situação que a gente não estava esperando, ou de fato, né, para a gente ir guardando ali para a gente fazer algo no futuro. Então, quem guarda tem, então faça a sua reserva também. E gratidão a todos até aqui. Beijo para vocês. Sigam lá no Instagram e curtam também aqui no YouTube. Beijo, até mais.